no Evangelho do Cristo, aprendemos a amar e a sofrer. Por amor fazemos isto, para as graças de Deus merecer. Companheiros espíritas cristãos, somos fortes na luta do amor, trabalhando com muito afã para vencer a miséria e a dor. Os caminhos da caridade haveremos de encontrar espinhos, mas com Jesus na verdade jamais ficaremos sozinhos. No Evangelho do Cristo, aprendemos a amar e a sofrer. Por amor fazemos isto, para as graças de Deus merecer. Companheiros espíritas cristãos, somos fortes na luta do amor, trabalhando com muito afã para vencer a miséria e a dor. Nos caminhos da caridade haveremos de encontrar espinhos, mas com Jesus na verdade jamais ficaremos sozinhos. Olá, boa noite a todos que nos assistem. E mais uma palestra da Casa do Centro Espírita André Luiz. É com muito prazer que recebo a todos, a todas. E vamos aproveitar então o nosso momento, vamos iniciar aqui a nossa preparação. Passamos aí agora pelo nosso preparo de ambiente, uma bela música apresentada pelo nosso irmão, que já traz essa harmonização, essa tranquilidade ao nosso ambiente. Vamos aproveitar também este momento para aqueles que quiserem buscar a sua água, para acompanhar aí durante a palestra e ser frutificada pela equipe espiritual, eles já podem fazer. Vamos também deixar o nosso recado sobre a questão das movimentações que a Casa tem nesse período. A partir de agora, a Casa também recebe para suas doações a modalidade Pix, o número para você fazer a sua doação aparece aqui na nossa tela, é só você copiar e fazer ali a sua doação no momento oportuno. Vamos também fazer a nossa prece para que possamos assim nos harmonizarmos com o ambiente, com esse momento de elevação, possamos todos nós contribuir um pouquinho com a nossa força e com a nossa vontade. Vamos todos nos colocar naquela posição que mais nos conforte e vamos assim iniciar agradecendo. Agradecendo ao querido Mestre Jesus, pela sua equipe que nos apoia, que nos fortalece, todos aqueles espíritos que nos conduzem pelo caminho do bem,
possamos ser cada vez mais receptivos às suas orientações, consigamos, assim, caminhar sempre na seara do bem, do amor, da concórdia e da caridade. Pedimos, né, como sempre, por este momento de muita alegria, enquanto aqui estamos, né, assistindo essa palestra. Pedimos também pelos irmãos que fazem com que tudo isso aconteça, os coordenadores da casa, os trabalhadores, né, a equipe, né, da comunicação, e em especial pelo nosso presidente, Sr. Antônio Vilela, que tanto nos apoia, né, e nos fortalece nesse caminho. Obrigado, Mestre Jesus, por essa oportunidade de hoje. Temos a nossa palestra, né, mesmo diante de tantas dificuldades que o mundo passa, possamos, após esse período, né, sairmos dele com mais claridade, com mais esclarecimento, nos fortaleça, né, diante das nossas provas e das nossas dificuldades. Essa palestra de hoje seja a luz que necessitamos para entendermos, né, todos os desafios que encontraremos aqui enquanto seres encarnados. Obrigado, Jesus, e a sua equipe, que assim seja. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, vamos, depois desse momento, né, da nossa prece, mantendo essa vibração positiva, o pensamento elevado, passar a palavra, né, à nossa querida irmã Júlia Teodoro, que vai trazer para nós hoje uma palestra com o tema A Estranha Moral. Passo a palavra, então, à nossa irmã. Boa noite, Glaiton. Boa noite a todos. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês na noite de hoje. E nós vamos abordar o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 23, Estranha Moral. E é um nome estranho mesmo, né? A gente se sente desconfortável quando ouve isso, mas nós vamos então hoje procurar entender por que Kardec falou assim. Mas antes de começarmos, eu gostaria de falar para vocês que nós vamos ter por premissa uma fala de Kardec que está no capítulo 8 do Evangelho, no item 17. E ele diz assim: Jesus nada disse de absurdo para quem quer que apreenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para as decifrar, o Espiritismo faculta. Então, diante dessa afirmativa de Allan Kardec, nós já sabendo que Jesus nada disse de absurdo, isso já vai facilitando um pouco a nossa compreensão do texto pelo professor Rivail. Então, ele, como sempre muito dedicado, logo na folha de rosto do Evangelho, que às vezes a gente passa assim descuidadamente e não lê, Kardec já traz informação muito importante, porque ele diz assim: o Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida, por Allan Kardec. Então, e tem a assinatura dele, pelo menos no exemplar tem, eu creio que um de vocês tenha também. Então, vejam só, então tudo que ele pegou e colocou as máximas morais do Cristo, elas têm uma aplicação direta à nossa vida. Então, é uma responsabilidade para cada um de nós que começa a estudar essa doutrina de procurar aplicá-la à nossa própria vida. E ele chama ainda na própria folha de rosto nossa atenção para a questão da fé. E ele coloca: a fé inabalável só é que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. E esse momento que nós estamos vivenciando de pandemia, a fé é elemento fundamental para nos manter em harmonia, em tranquilidade diante de tantas adversidades que nos têm acontecido. A nós todos no planeta inteiro. Ninguém foi poupado, né? Dizer que foi nesse ou naquele país, porque a pandemia atingiu a todos nós. Mas voltando ao nosso tema, eu gostaria de fazer mais uma introdução, trazendo uma passagem muito bonita que tem no livro Boa Nova,
Me fugiu nesse instante o nome do autor, no final eu devo me lembrar e eu falo. Ele diz assim, Humberto de Campos, né, psicografia de Chico Xavier, onde ele começa a falar no terceiro capítulo da Boa Nova, ele diz assim: Galileu, que fazes na cidade? E quem faz essa pergunta para Jesus é um fariseu chamado Hanã, que mais tarde vai ser aquele juiz muito cruel, muito rude com Jesus, quando ele for estar passando então por aquele processo de calúnia que ele sofreu. Então ele pergunta: que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Então eu trouxe esse texto só para a gente relembrar, né, que Jesus veio até nós para implantar a obra divina no nosso coração, de cada um, de cada habitante desse planetinha chamado Terra. E Allan Kardec, ele vai, então, nesse capítulo Estranha Moral, trazer umas passagens que vão realmente chamar a nossa atenção. Mas eu gostaria, antes de introduzir, algumas informações que eu considero muito importantes para a compreensão dessa obra. Então, a Kardec vai dizer, logo na introdução, que das 5 partes em que se podem dividir os ensinos de Jesus, que são os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para o fundamento dos seus dogmas e o ensino moral, ele vai pegar dessas 5 partes apenas o ensino moral para trabalhar conosco. E ele vai dizer assim, que o ensino moral, ele permaneceu inatacável, ele é um código divino, é um terreno onde todos podem reunir-se, quaisquer que sejam suas crenças. Ninguém até hoje contradisse os ensinos morais de Jesus. Então, é um local que permite que todas as pessoas possam conversar sobre ele e estarão de acordo. Então, ele diz que o ensino moral é o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos ocultava a vida futura. Essa parte é que será objeto exclusivo desta obra. E para que a gente possa bem compreender, ele colocou também na introdução no item 3, a parte chamada momentos históricos. Né? Ele vai trazer uma parte da história do povo hebreu e ele vai colocar ali termos que serão utilizados por ele dentro do Evangelho, como publicanos, fariseus, saduceus, que nós precisamos compreender. Então, para isso, fica aí a recomendação de que a gente, ao iniciar o estudo, sempre leia desde o começo, não pulemos a introdução, porque às vezes a gente faz isso, vai direto para o capítulo 1, pela nossa ansiedade mesmo, né? Mas tem informações muito importantes ali que vão nos ajudar a compreender. Então, ao invés, ele diz, né, de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos metodicamente as máximas, segundo as respectivas naturezas, de modo a que decorram umas das outras tanto quanto possível. E essa é uma informação muito preciosa, porque muitas pessoas só abrem o Evangelho ao acaso. Não é que não possa abrir ao acaso, a gente deve abrir ao acaso, principalmente quando a gente está em situações de apuro, de aflição, aconteceu um problema em casa, não sabe como resolver no trabalho, a gente vai, abre o Evangelho e cai naquela página que nos consola, que nos tranquiliza. Mas se a gente for estudar, então a gente deve estudar desde o início até o final na sequência. É isso que ele está dizendo aqui, que ele procurou ajuntar todas as passagens evangélicas que contêm o ensino moral, dando que, de modo que um dê sequência ao outro e que essas máximas elas vão se encadeando, uma vai anunciando a outra. Então, ele selecionou os itens, né? Odiar pai e mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos e não vim trazer a paz, mas a divisão. Sou estranho realmente, não é? Para mim sempre são muito estranhos, para mim sempre foi um dos capítulos mais desafiadores do Evangelho. E creio que seja para muitas pessoas. Mas vamos tentar hoje aclarar um pouquinho essas ideias.
Então, eu vou trazer primeiro a passagem de Lucas, que Kardec selecionou, está no capítulo 14, versículos de 25 a 27 e 33. Vou ler na íntegra. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Então, causa estranheza, né, Jesus dizer, né, eu odiar pai e mãe. Vamos então ver como é que Allan Kardec ele vai nos explicar essa situação. Então, ele vai colocar, eu estou trazendo apenas trechos, escritas depois de sua morte. É lícito acreditar-se que o fundo de seu pensamento não foi bem expresso, ou o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Então, o que ele está dizendo aqui? Que no momento que foi traduzir, ou primeiro, né, ou Jesus não disse isso, ou ao passar de uma língua para outra, o sentido pode ter se mudado. Isso pode acontecer, houve alteração. Então, ele diz, o termo odiar nesta frase, né, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim não odeia seu pai ou a sua mãe, está compreendido nessa hipótese. A ninguém acudirá atribuí-la a Jesus. Será então supérfluo discuti-la e ainda menos tentar justificá-la. Importaria primeiro saber se ele a pronunciou e, em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia, a palavra em questão tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de João, aquele que odeia sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna, o codificador afirma, é indubitável que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. Então, o verbo odiar, o que ele está mostrando aqui, que esse verbo odiar, em hebraico, ele não tinha o mesmo sentido que ele tem para nós hoje. E ele vai continuar para nos explicar. Então, ele resolve a questão fazendo uma consulta que está numa nota de número 21 na minha edição. Eu já vi que em outras edições pode estar um número diferente, mas essa nota sempre vai estar presente. É uma nota que ele traz do senhor Pesani. E ele coloca a seguinte informação. Non odite, em latim, que omissei em grego, não quer dizer odiar, porém, amar menos. Então, aqui, a gente já vai começando a entender um pouco melhor. E ele continua. O verbo grego, missein, exprime ainda melhor o que o verbo missei exprime ainda melhor o verbo hebreu que Jesus há de se ter servido. Esse verbo não significa apenas odiar, mas também amar menos, não amar igualmente, tanto um quanto ao outro. Então, a gente vai vendo, vai percebendo aqui como ele está explicando. E aí, para coroar, ele traz um exemplo de Gênesis, que está no capítulo 29 da Gênesis, versículos 30 e 31, onde se diz, e Jacó amou também mais a Raquel do que a Lia, e Jeová, vendo que Lia era odiada, ele vai reticências, aí ele vai dizer, é evidente que o verdadeiro sentido aqui é menos amada. Então aqui ele resolveu a questão, mostrando que desde o Antigo Testamento, o verbo realmente odiar, ele não tem um significado, ele significa também amar menos, como nesse exemplo de Lia com relação a Raquel. Lia era menos amada. Então, ele vai dar a frase, Jeová, vendo que Lia era odiada. E para terminar, então, essa conclusão, ele vai trazer o texto de Mateus, logo a seguir, né, no Evangelho, se vocês olharem no Evangelho de vocês, ele coloca a frase de Lucas, o versículo de Lucas, em seguida de Mateus. Então, quando ele traz Mateus, ele resolve toda a questão, porque no Evangelho de Mateus já está explicado. Aquele que ama, então, o capítulo 10, versículo 37 de Mateus. Aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno.
aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Agora, por que amar mais a Jesus do que aos pais, do que aos filhos, do que aos irmãos? Por quê? Qual o primeiro mandamento? Não é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Ora, Jesus, ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. Então, ele era o representante maior de Deus aqui na Terra. Ele veio até nós para cumprir a missão que Deus entregou a ele, de nos ensinar o amor, de exemplificar para nós o verdadeiro amor e a verdadeira caridade. Então, por isso era necessário amar mais a Jesus, por ser ele esse representante direto de Deus entre nós, mais do que a pai e a mãe. Porque o primeiro mandamento diz, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Então, a gente crê que assim ficou resolvido. E o codificador, ele acrescenta, então, no final. É preciso, então, afastar o termo odiar da sua acepção moderna, como contrária ao espírito do ensino de Jesus. Então, aqui a gente encerra esse trecho e passamos para o ponto seguinte, que é abandonar pai, mãe e filhos. E aí o codificador escolheu o versículo de Mateus, o versículo 29 do capítulo 19 de Mateus. E ele diz assim, aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, suas irmãs, o seu pai ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. E continua no item 5. Então disse-lhe Pedro, quanto a vós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou, digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais e no século vindouro a vida eterna. Então a gente vê aqui nessa passagem o chamamento que nós temos que ter para a questão da vida futura, porque ele está prometendo aqui, acho que é das poucas passagens onde há uma promessa, né? Ele faz uma promessa, ele está prometendo a vida eterna, vamos ter por herança, vamos ter tudo aqui e por herança a vida eterna. E vamos ver então como ele vai comentar. Então ele diz assim, né, sem discutir as palavras, deve-se procurar o pensamento que é evidentemente este. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus. Ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. E nós vemos muitas vezes que há essa renúncia, ela existe ainda nos dias de hoje. Por exemplo, nós espíritas deixamos o nosso lar, deixamos a nossa casa, às vezes para ir fazer palestra, os palestrantes espíritas, né, antes da pandemia, precisavam viajar, se deslocar, deixavam sua família para ir de um lugar, para ir para outro, para levar um ensinamento, para divulgar a doutrina. Hoje, com a internet e com a pandemia, nós estamos fazendo isso em casa, mas são atividades que nós precisamos deixar o nosso lar, deixar nossa família, para ir cumprir uma tarefa de divulgação, uma tarefa espírita. Há também, Kardec vai colocar, daquelas profissões, por exemplo, o militar, que é convocado para ir a uma guerra, ou às vezes há um terremoto, como, por exemplo, no Haiti, houve aquela catástrofe lá, os militares daqui foram para lá, muitos foram voluntários para ajudar lá. Isso é deixar pai, mães, filhos. Isso não quer dizer que isso é deixar de ter carinho, de ter o vínculo, de ter a amorosidade. Até mesmo um estudante que vai para fora estudar para se aperfeiçoar, isso não quebra o vínculo familiar. Não é essa pequena distância, às vezes pode ser até muito grande distância, ela não fere os vínculos familiares. Então, porque ele diz assim, porque a gente tem alguns deveres que são superiores a outros. Então, por exemplo, o dever de servir a pátria, ele, em determinado momento, ele é superior àquele dever que a gente tem para com a família, porque a gente sabe que a família vai estar resguardada. Então, a gente vai cumprir a missão que é preciso.
E ele vai, então, fechar dizendo, né, que o afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Então, ele diz, excetuado o termo odiar, aquelas palavras tinham por fim mostrar, mediante uma hipérbole, né, mediante uma imagem grande, assim, ampliada, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Não que a vida presente não seja importante, ela é fundamental, porque sem a encarnação o espírito não progride, né? Por isso, então, a gente encarna. Mas a gente não pode ficar apegado às coisas da matéria. A gente tem que estar aqui trabalhando, enquanto está aqui, para a nossa evolução espiritual. Então, Emmanuel vai mostrar para nós, um trecho que eu tirei de Emmanuel, do Evangelho, o Evangelho por Emmanuel, que é uma coletânea dos comentários que Emmanuel faz sobre as passagens do Evangelho, e que então foram reunidas nessa coleção, são 7 volumes, que foi feita pela FEB, tendo como colaborador o Saulo César Silva. Então, ele reuniu esses textos junto com uma equipe, né, ele coordenou esse trabalho e ofereceu para nós essa dádiva, esse presente, que é onde Emmanuel comenta essas passagens para nos esclarecer. E nesse texto, Renunciar, ele diz, eu tirei apenas alguns trechos, fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles no cenáculo os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho, e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre e, somente com semelhante renúncia, alcançarás a vida eterna. Então, a gente vai vendo que as passagens de Jesus, elas vêm para nos ensinar a humildade, o desprendimento dos bens, o desprendimento das coisas, aquele esforço extra, né, para ser gentil, para receber mesmo as ofensas com a humildade que ele próprio recebeu quando foi crucificado, e todo aquele processo doloroso da crucificação pelo qual ele passou. E passamos, então, para o próximo item, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Estamos em Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Jesus disse a outro, segue-me. Este respondeu, deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu, deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas vai anunciar o reino de Deus. É muito interessante essa passagem, porque Jesus, ele conhecia, né, o fundo do pensamento das pessoas. E ele percebe naquele jovem que ele não estava, embora ele já tivesse o conhecimento da vida espiritual, ele não tinha ainda o desapego aos bens materiais. Ele já sabia que o pai estava morto, mas ele precisava comparecer à cerimônia de velório, porque se ele lá não estivesse, ele não receberia a herança. E era costume entre os hebreus daquele tempo fazer um show, né? Chorava-se muito alto. As famílias mais abastadas contratavam, inclusive, aquelas carpideiras, né, para chorar muito, para mostrar que havia realmente um sentimento de perda, de muito sofrimento por aquele ente que partia, porque isso era para mostrar que eles se importavam muito com aquilo, mas para quê? Para poder receber a herança, porque se não houvesse aquele que era o herdeiro, se ele não lamentasse a morte, né, daquele que estava partindo, ele não receberia a herança ia para o Estado. Então, por isso, aquele jovem,
ele pede então para se retirar. Jesus já conhecia o seu interior. E Emmanuel, ele vai então novamente nos ajudar nessa compreensão, falando qual é o significado, né, de morto, ou enterrar morto. Então ele vai dizer que há sempre numerosos mortos em nossa luta de cada dia, convocando-nos à prece da diligência e da bondade. Mortos que jazem muito mais impassíveis que outros, aqueles que por vezes julgais sentenciados à cinza e à separação. Há usurários que se sustentam. Usurários são pessoas que cobram juros, né, sobre juros em cima das coisas que elas emprestam. Então, há usurários que se sentem inermes, quer dizer, que não têm armas de defesa, eles não têm forças, né, para se defender daquela vida entranhada, né, que eles criaram em torno de si. Então, ele diz que eles estão entranhados, inermes, em túmulos de ouro. Então, só importa para ele aquilo, eles não têm olhos para fora daquilo, ficaram sem defesas, né? Então, eles estão naquela treva ali. Há dominadores da carne, encerrados em sarcófagos imponentes de orgulho falaz, quer dizer, que engana, que é fraudador, que ilude e que é quimérico. Há juízes inumados sepultados em covas de lama. Há legisladores mumificados em terríveis enganos de lama. Há sacerdotes enterrados em brilhantes mausoléus de simonia. Que é simonia? É o tráfico das coisas sagradas, venda de bens espirituais. E a gente vê isso ainda nos nossos dias, né? Há determinados cultos, eu não saberia dizer o nome, também isso não importa, mas que chegam a vender dinheiro, pedaços do céu para as pessoas. E há pessoas que vamos dizer, descuidadas, né, desligadas dessa espiritualidade maior, se deixam levar por essas pessoas, são iludidas por elas. Então, ele chama esses que fazem isso, esses sacerdotes, de administradores encarcerados em urnas infernais de inconfessáveis compromissos. Então, são pessoas que vão ficar extremamente enredadas, a gente que já conhece a vida espiritual, sabe, então, que eles estão muito comprometidos com essa atitude que estão tendo, né, negociando as coisas do céu. Ele diz também que há jovens mortos no vício e velhos amortalhados no frio do desengano. E ele, então, vai concluir esse trecho dizendo: se proclamardes a verdades para essas almas cadaverizadas no esquecimento da divina lei, de certo vos responder-vos-ão com a inércia, com a ironia e com a imobilidade e a negação. Para semelhantes retardados de espírito, pronunciou o Senhor as antigas palavras: que os mortos enterrem os seus mortos. Procuremos, pois, a vida, descerrando o nosso coração ao trabalho constante do bem infinito. Porque, em verdade, só aquele que aprende e ama sempre, renovando-se sem cessar para a luz, consegue superar os níveis inferiores da treva, subindo vitorioso ao encontro da vida imperecível com a eterna libertação. E aqui eu trouxe uma passagem que não está citada por Kardec, mas que me pareceu muito apropriada nesse ponto. É uma passagem de Lucas, o capítulo 24, versículos 5 e 6. Então, quando as mulheres acordam, né, na manhã de domingo, elas vão até o sepulcro para dar aquele banho no morto, né, que eles tinham todos esses cuidados, passar os perfumes e tal, para tentar preservar um pouco. Aí, quando elas chegam, o anjo, então, se dirige a elas e pergunta: por que procurar entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. Referindo-se, então, a Jesus, que já havia, então, ali, no terceiro dia, né, mesmo os fariseus querendo dar cabo da vida de Jesus, eles não o conseguiram, porque quando eles, após fazerem toda aquela crueldade, Jesus, então, ressurge ao final do terceiro dia e sua história, né, que é imortal, chega aos nossos dias com a força daqueles dias gloriosos de Jerusalém. E chega até nós porque ele passou por tudo que ele passou, porque ele se deu por nós, ele se entregou,
de corpo e alma, né, com amor, com bondade, perdoando-nos as nossas faltas. E vamos então caminhando para o último tema, né, do nosso evangelho, desse estudo de hoje. Não vim trazer a paz, mas a divisão. E a gente chegando aqui, a gente vai concluindo, né, aos pouquinhos, por que Kardec então chama de estranha moral? Porque ao primeiro olhar, se a gente realmente não usa a chave que o Espiritismo nos dá, a gente tem a impressão errada. E à medida que estudamos, nós começamos a compreender, né, estamos dando os primeiros passos no entendimento dessas passagens evangélicas à luz do Espiritismo, e isso vai, a cada releitura que a gente faz do Evangelho, a nossa mente amplia-se um pouco, o nosso coração também recebe melhor aquela informação, e a gente vai, como o codificador propõe, colocando aos poucos isso no nosso dia a dia, na nossa vida. E aqui ele vai, então, selecionar duas passagens, uma de Mateus, uma de Lucas. A primeira que eu vou ler é de Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 36. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. E em Lucas, a gente vai ter, então, vim para lançar fogo à terra. E que é o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com o batismo, e quanto me sinto desejoso que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Eu vos afirmo, não, eu vos afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão, pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, a mãe com a filha, e a filha com a mãe, a sogra com a nora, e a nora com a sogra. E aí Kardec vai comentar que os irmãos, eles são separados pelas suas respectivas crenças. Eles desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilham a mesma crença. E nós vivenciamos isso ainda nos nossos dias. Quantas brigas, às vezes traumas, né, separações difíceis dentro de famílias por conta de divergências religiosas. A gente tem vivenciado muito isso. Quantas famílias às vezes se separam, não se falam mais, porque um mudou de religião, não segue mais aquela que tinha no início, conheceu outra doutrina, às vezes era da doutrina espírita, foi para outra, aquele que é espírita não entende porque que aquele deixou, porque já que a doutrina esclarece tudo. Então, essas guerras ainda estão dentro de nós, e nós é que precisamos, pouco a pouco, ir então mudando isso. E Kardec pergunta, então, cabe a culpa à doutrina do Cristo? E ele disse, não, porque ele lhes disse, todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos persigam. Então, Jesus, ele previa o que ia acontecer, porque ele sabia que essas coisas são inerentes à inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Então, Jesus já sabia disso. Então, ele deixou essas frases, essas questões para que nós, hoje, na atualidade que estamos vivendo, pudéssemos, então, refletir sobre elas e, a partir daí, nós íamos fazendo essa mudança interior, sem a qual nenhum ensinamento terá a validade que a gente espera, que deseja que ele tenha em nossa vida. E Kardec vai estar, então, concluindo esse versículo, essa passagem, dizendo assim, o Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. O tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. São todas de ordem moral as que terá de sofrer, e próximo lhes está o termo. Quando eu estudei isso aqui, eu acho que ainda tem um tempinho, né?
Então, eu fiz uma pesquisazinha na internet para saber quais os países que ainda perseguiam os cristãos. E descobri que são 10. No Oriente Médio, ali na África, temos Nigéria, República Central Africana, Sudão, Egito e Iraque. E na Ásia, Paquistão, Índia, China, Mianmar e Filipinas. Isso é uma pesquisa que está na internet de 2017 foi feita de 2017 a 2019. Em 5 desses lugares, a perseguição aos cristãos ela vem piorando, vem aumentando a cada dia. E em apenas um deles, que é no Iraque, essa perseguição diminuiu e nos outros ela permaneceu estável. Então, ela, apesar de, é uma parte, vamos dizer, pequena, não tão pequena, porque a China é o país mais habitado, Só a China tem mais de 3 bilhões de habitantes. Mas isso diminuiu, já não pode ser feito como era antigamente, mas a gente ainda vê, infelizmente, alguns casos na televisão. Mas, sobretudo, são as de ordem moral as que fazem mais sofrer, que trazem mais prejuízo ao cristianismo. Porque essas outras, elas já são rejeitadas pela maior parte do mundo, pelas maiores potências. Mas a parte moral, elas são afetadas por todo o planeta. Então, assistindo nos meus estudos, assistindo a palestra do Jorge Alahá, ele vai falar que essa ofensa, justamente, ela é moral porque ela atinge os valores cristãos. Ela não atinge mais a nossa casa, não vai jogar bomba lá, mas os valores morais, assim como na época do Cristo, eles estão em plena decadência. Nós estamos vendo isso aí diariamente, como está a nossa juventude hoje, como estão as famílias. Era o mesmo que acontecia na época de Jesus, as famílias se desfazendo. É como se a história se repetisse porque a gente ainda não aprendeu. E aí, mais uma vez, então, buscando Emmanuel, ele vem nos dizer, explicar o que é essa espada simbólica. É o título esse, a espada simbólica é o título desse comentário de Emmanuel, que está no Evangelho por Emmanuel, como eu já referi antes. Eu tirei apenas um trecho dessa passagem. Jesus trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. Então, ele agora o que faz? Ele traz para nós, para dentro do nosso íntimo, porque enquanto cada criatura não fizer a sua mudança interior, a sua reflexão, o seu autoconhecimento para domar os seus maus instintos, todas as coisas ruins que a gente não gosta de ver, que a gente presencia, elas vão continuar acontecendo. Porque não adianta a gente ver, como a gente leu há pouco, aqui, antes do nosso preparo, a gente vê a trave no olho a gente vê o argueiro no olho do nosso irmão, mas não vê a trave que está no nosso. Então, a gente assiste a palestra e diz, era bom que fulano estivesse aqui. Mas aquilo que a gente está ouvindo é para nós, não é para o outro. O outro vai ouvir num outro momento. Então, a partir do momento que cada um faz isso aqui, essa batalha do aperfeiçoamento de si mesmo, é que vai acontecendo a mudança no nosso planeta. A lição da espada é o título de outra lição de Emmanuel que eu trouxe para a nossa reflexão, também apenas alguns trechos. Então ele diz, não vim trazer a paz, mas a espada, disse-nos o Senhor. E muitos aprendizes prevaleceram-se da feição literal de sua palavra para estender sombra e perturbação. Então aqueles que pegam o texto literalmente, eles usam isso como justificativa para guerrear, para trazer a discórdia e a desunião. Mas Emmanuel vem nos esclarecer, com a luz da doutrina espírita, com Jesus, no entanto, a espada é diferente. Voltada para o seio da terra, representa a cruz que ele Voltada para o seio da terra, representa a cruz em que ele mesmo prestou o testemunho supremo do sacrifício e da morte, pelo bem de todos.
Então, a cruz, ela representa essa espada, só que a espada voltada para baixo, ficada na terra. Ela não está ferindo a ninguém, por isso ficou, né? Então, o símbolo da cruz. Então, Emmanuel continua. A disciplina e a humildade, o amor, a renúncia, marcam-lhe as atitudes em todos os passos da senda. Flagelado e esquecido, entre o escárnio e a calúnia, o perdão espontâneo flui-lhe, incessante da alma, para somente retribuir bênção por maldição, luz por treva, bem por mal. Então, vou comentar esse trechinho. Então, essa disciplina, essa humildade foi o que Jesus explicou. E ele mesmo quando flagelado e esquecido, quando ele sofreu escárnio, calúnia, ele perdoou. E esse perdão, ele foi espontâneo, ele foi natural da alma do Cristo. Então, só ele retribuiu, né, toda maldição, né, que foi colocada sobre ele retribuiu com bênçãos. Toda treva que quiseram colocar sobre ele retribuiu com a luz. E todo mal que fizeram a ele retribuiu com o bem, nos deixando as suas lições imortais. E aí Emmanuel vai concluir. Assim, se recebeste a espada simbólica que o Mestre nos trouxe à vida, lembra-te de que a batalha instituída pela lição do Senhor permanece viva e rija dentro de nós, a fim de que, ensarilhando sobre o pretérito a espada de nossa antiga insensatez, venhamos a convertê-la na cruz redentora, em que combateremos os inimigos de nossa paz, ocultos em nosso próprio eu, em forma de orgulho e intemperança, egoísmo e animalidade, consumindo-se ao preço de nossa própria consagração à felicidade dos outros, única estrada suscetível de conduzir-nos ao império definitivo da grande luz. Então, quando ele fala aqui, essa espada ensarilhada, é aquela espada que foi colocada na bainha de volta, né, e foi deposta no chão dizendo, eu não estou mais em guerra com o mundo, a luta agora ela é interior, essa luta agora é eu comigo mesmo, é eu vencer o orgulho, a minha intemperância, as impaciências, o meu egoísmo, aquela animalidade que às vezes me transforma, né? Pessoas às vezes se surpreendem, mas fulano era tão calmo, como que fez isso? Não é? A gente não vê essas situações? Acontecem. Então, consumindo-se ao preço de nossa própria consagração, a felicidade dos outros, única estrada suscetível de conduzir-nos ao império definitivo da grande luz. Então, esse é o comentário de Emmanuel. Eu gostaria de ilustrar com uma passagem que eu me lembrei agora, que eu ouvi do Haroldo Dutra Dias, sobre esse estado de animalidade. Porque às vezes a pessoa até é uma pessoa pacífica. Então, ele vem falar, ele como juiz, ele relata numa das palestras que entrevistando, né, não é entrevista o termo, eu esqueci o termo jurídico aqui, ele estava ouvindo, né, um réu, foi um médico que num evento de trânsito, ele tinha uma arma no carro, ele saindo provavelmente do trabalho, do plantão, alguém fecha ele e ele persegue aquela pessoa e quando para o carro ele desce e atira na pessoa. E quando ele está lá sendo julgado, é que ele cai em si do que ele fez. Então, às vezes a pessoa ela guarda uma raiva, um ódio dentro de si, que ela própria desconhece e vem. E naquele momento só que ele estava sendo julgado é que ele viu o que eu fiz com a minha vida. Então, são questões muito importantes, muito sérias. Então, essa necessidade de voltarmos essa espada para dentro de nós, remexermos com o nosso eu, para descobrirmos aquilo que está ali dentro de inimizade, os inimigos, nossos próprios inimigos, né? E trabalharmos para que possamos, então, ser realmente esses seguidores de Jesus, levando a sua palavra dentro do nosso lar, sendo exemplo de concórdia. É evidente que nem tudo a gente vai conseguir superar, mas aos poucos, às vezes se a gente erra, a gente já consegue pedir desculpa, pedir perdão à pessoa, começa a perdoar uma ofensa que foi cometida contra nós. A gente não vai mudar tudo de uma vez, não vai passar de uma pessoa enfurecida para uma pessoa calma, mansa, não vai fazer de repente, mas o esforço, ele é diário. Então a gente começa a compreender, poxa, fulano está nervoso hoje, será que ele dormiu bem, será que está com algum problema que não quis relatar? E a gente vai então elaborando um pouco mais o nosso pensamento
para que o nosso sentimento também seja um sentimento melhor, desenvolvendo em nós a compaixão, a verdadeira caridade para com o nosso próximo. E aí eu gostaria que ficasse, então, em nossa memória, já que o convite dessa mensagem de Jesus é trazer a vida eterna, nós nos lembrarmos aquela imagem de Jesus quando ele sai do sepulcro e olha os céus. Então, que a gente sempre aprenda também com a natureza a agradecer, a florescer, né? Agora que uma chuva, deu só uma chuva aqui em Brasília, né? Para quem é de Brasília, deu uma chuva aqui, fez uma diferença nas plantas enorme, uma única chuva. Então, ela expressa o quê? A gratidão, né? E a vida que estava pulsando ali dentro. Então, a gente precisa aprender com as pequenas coisas também, se sentir feliz, sentir alegres e gratos. E assim, externando a minha gratidão por essa oportunidade, eu agradeço muito e devolvo a palavra para o nosso dirigente da noite de hoje. Muito obrigada. Olá, novamente. Estamos de volta aqui após a nossa palestra. Vamos agradecer a nossa querida irmã Júlia Teodoro com o tema que tanto nos contribuiu. Espero que todos tenham gostado e aproveitado da melhor forma, né, que os ensinamentos do querido Mestre Jesus possam ter penetrado realmente a nossa alma, o nosso espírito. Vamos aqui encerrando, né, os nossos trabalhos de hoje, lembrando que as nossas palestras de forma virtual continuam. Né, não vamos parar ainda, elas continuam todos os domingos às 17 horas e às quartas-feiras, né, às 19h30, pelos canais onde o Centro Espírita Ana Luiz tem as suas contas. E uma novidade, né, todas as segundas-feiras, retornando, né, com toda a segurança que a pandemia requer, as palestras presenciais, né, no Salão André Luiz, às 19h45, né, com o passe coletivo e todos os protocolos, cada um pode contribuir para a manutenção, né, desse ambiente seguro. Vamos fazer agora a nossa prece, né, de encerramento, para que possamos, assim, fortificar mais uma vez a água, né, que deixamos aí ao nosso próximo de nós e encerramos esse dia de hoje elevando nossos pensamentos. Queridos irmãos, queridas irmãs, é assim, unidos em pensamento, e vamos nos envolvendo nesta luz, nesse momento de vibração, trazendo para bem pertinho de nós todo o amor que Ele nos deixou como ensinamento. Possamos ser os emissários que o Cristo tanto deseja, né, que fôssemos na sua seara. Possamos colocar em prática tudo aquilo que Ele nos deixou como exemplo, no seu esforço, na sua esperança, possamos nos tornar cada dia um pouquinho melhor que o dia anterior. Passamos as nossas forças, né, o instrumento necessário para o cumprimento do nosso dever neste mundo em que a providência divina nos coloca no meio de caminharmos rumo ao Altíssimo. Obrigado pela palestra de hoje. Edifica as nossas águas com os remédios necessários à nossa manutenção do corpo físico e do corpo espiritual. E possamos ser assim abençoados e acompanhados pelos nossos espíritos protetores e amigos. Assim seja, graças a Deus.